Paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente, nesse domingo pela manhã, nesse Congresso da Juventude da Primeira Igreja Batista da Freguesia. E louvamos a Deus por esse privilégio, onde a gente pode estar aqui revendo gente tão querida, gente tão amiga, tão cara, tão preciosa, louvando a Deus com uma música tão maravilhosa, vendo gente tão querida. Isso é muito bom e prazeroso. Eu agradeço a Deus o privilégio. Eu agradeço a Primeira Igreja Batista na Freguesia, os jovens da igreja, e agradeço muito também ao nosso querido pastor Jonanias, ao nosso querido pastor Marcelo, ao nosso querido pastor Cláudio. Muito obrigado pelo privilégio que vocês nos concedem em poder estar aqui. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Eu estou com a minha esposa, Sara. Eu vou pedir a ela que se coloque em pé. Sara é essa jovem senhora mato-grossense, filha de um goiano com uma mineira, casada com este paraibano, filho de carioca com um paraibano. Você pode se assentar, Sara. E nessa nossa diversidade nacional, nós nos entendemos muito bem. Recentemente eu dizia que temos 10 anos de casado, ainda permanecemos, e dizia que éramos só nós dois e era a expectativa, após os 10 anos de casado, termos filhos. Completamos 10 anos de casado, 10 de abril, e finalzinho de junho, início de julho, Deus mandou o nosso herdeiro, que Sara carrega no seu ventre há 8 semanas. Então, seremos mamãe e papai, se Deus permitir, lá para o finalzinho de março, começo de abril. Ore por essa gestação para que tudo dê certo. Eu não fiz essa matéria no seminário, mas vou pegar boas dicas com o pastor Marcelo, com o pastor Jonanias e com aqueles que puderem nos ensinar e orientar. As sugestões e dicas da parte de Deus vão ser muito bem-vindas, não é? Então, quem sabe ano que vem, vindo num Congresso da Juventude, vocês vejam o fruto da promessa concretizado nas nossas mãos, não é? E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 1, a gente vai chegar lá no 3, mas a gente vai passar por Pedro todo. 2 Pedro capítulo 1, a carta que o apóstolo Pedro escreveu. Eu esqueci de mencionar no primeiro e segundo dia de congresso que no domingo à noite ou segunda-feira pela manhã eu disponibilizo no site que a gente tem todas as mensagens que pregamos no final de semana por escrito. Então, se você depois desejar o esboço que está nas minhas mãos, não é um esboço completo, a mensagem não está toda escrita, é um esboço com os pontos centrais apenas. Mas se você desejar, vai estar disponível segunda-feira no site www.teologiacontemporânea.com.br, tá? www.teologiacontemporânea.com.br, à sua disposição para você ter as anotações que nós temos aqui em mãos. Deixa aberto o texto de Pedro. A gente vai passar em 2 Pedro 1 todo, mas só que a gente vai começar a partir do versículo 13. A gente vai começar do meio para depois voltar para o início. 2 Pedro 1,13. Mas eu queria pensar com os irmãos no tema do congresso, que a gente tem trabalhado na sexta-feira à noite, mude sua vida. E na sexta-feira à noite, quando nós pensamos em mudança de vida, trabalhamos com um pressuposto pedagógico básico, de que aprender é mudar comportamento. Você evidencia que aprendeu quando você muda o comportamento. Muitas vezes nós entendemos aquilo que nos é transmitido, mas nós não mudamos o comportamento. Então há entendimento, mas não há aprendizagem. À medida que colocamos em prática aquilo que aprendemos mudando atitudes e comportamentos, podemos dizer que houve aprendizagem propriamente dita. Na ocasião, na sexta-feira à noite, nós pensamos a partir de Salomão, que foi um homem com muito conhecimento e sabedoria, foi um homem com muita riqueza, mas teve um filho que era Roboão, e Roboão gerava sérias dúvidas sobre quão promissor poderia ser o futuro de Israel. No seu primeiro discurso, assumindo o reinado de Israel, quando Roboão vai discursar ao povo, faz um discurso péssimo, terrível, trágico, que resulta na divisão entre duas tribos, Reino do Sul para um lado, 2,5 tribos, e Reino do Norte para o outro lado, com outras 10 tribos. Vimos que Salomão, ele tem alguns resmungos em Eclesiastes 2, dizendo: ganhei muito dinheiro, tive muito conhecimento, porém não vão se lembrar do meu nome, eu vou ter que deixar minha fortuna para outros e não me realizei tanto quanto deveria. Para que não incorrêssemos no erro salomônico, vimos algumas atitudes que deveríamos tomar.
Dentre essas atitudes, o eixo girava em torno de nós entendermos que existem 3 dicotomias e devemos trabalhar com elas. Coisas que nos drenam, coisas que nos renovam, coisas que são urgentes, coisas que são importantes, coisas que têm valor e coisas que têm preço. A balança para o lado daquilo que nos renova tem que ser mais pesada sempre do que do lado daquilo que nos drena. As coisas urgentes sempre vão existir, mas as importantes são prioritárias na vida. Aquilo que tem valor não tem preço e aquilo que tem preço não tem valor. Vimos essas 3 dicotomias naquela sexta-feira à noite e passamos trabalhos de casa que vamos ver o resultado hoje à noite. 3 exercícios. Primeiro exercício, fazer a lista das coisas que te drenam e das coisas que te renovam. Segundo exercício, você estar perguntando a uma pessoa que lhe é cara, preciosa e próxima, se você tem dedicado o tempo devido a ela na opinião dela. Você perguntar ao seu pai, à sua mãe, ao seu cônjuge: você acha que eu tenho dedicado o tempo certo a você, o tempo adequado a você? E passamos um terceiro exercício, que era ligar para alguém que você ama e não vê há muito tempo, porque somos uma sociedade de amores póstumos. Homenageamos as pessoas depois que elas morrem, mas deixamos passar a oportunidade enquanto em vida de dizer para aquelas pessoas o quanto amamos. Deixamos passar aquela oportunidade de estar um tempo a mais com ela. Papai, mamãe, vovô, vovó, você não vai ter para sempre. Então por que você não valoriza e não dá importância às pessoas que são caras e preciosas enquanto você as tem em vida? Passamos esses 3 exercícios e fechamos a mensagem de sexta-feira à noite. Ontem nós avançamos um pouco e pensamos em Atos 17:6, no texto que diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Então nós pensamos na mudança, mas na mudança em relação ao mundo. Mude o mundo, transforme o mundo. À luz da vida dos apóstolos, principalmente de Paulo e Barnabé, nós vimos como podemos mudar o mundo. E essa mudança no mundo significa ter uma atitude intramundana sem ser do mundo. Entender que eu não pertenço ao mundo, mas que eu devo agir e modificar o mundo que está ao meu redor. Nós entendemos que nós devemos tomar atitudes de mudança em relação a esse próprio mundo no qual nós estamos inseridos, alvoroçando, mexendo as águas, modificando o mundo. Entendemos que isso pode nos trazer desafetos, não por nossa postura. Queremos ser gentis e amáveis com todos. Porém, se você deseja ter inimigos, mantenha a sua posição nos princípios das Escrituras firmes, que eles surgirão, infelizmente, naturalmente. Lemos João 15:9 ao final, dizendo que, João 15:19, dizendo: apenas pelo fato de você não ser do mundo, por isso o mundo lhe odeia. E nós fechamos aquela mensagem ontem à noite propondo uma mudança para o mundo. O terceiro subtema que nós vamos desenvolver essa manhã na proposta do Mude é que essa mudança seja permanente. Mude para sempre. Foi a proposta que Deus colocou no coração dos jovens e nós queremos estar meditando nessa carta de Pedro para nós pensarmos nessa mudança como efetiva, gradativa, paulatina, mas permanente. Uma mudança que não é efêmera, não é transitória, mas uma mudança que tem resultados a curto, médio e a longo prazo. E quando eu elaborava essa mensagem, eu lembrei do meu relacionamento com a Sara, nós nos conhecendo. Mencionei que a Sara é mato-grossense, eu sou paraibano, muito provavelmente um dos paraibanos mais fajutos que você conhece, porque você não está vendo o sotaque em mim, e eu prefiro hambúrguer e Coca-Cola do que o jabá com o girimum, não é? São os gostos, as predileções. Mas eu vim para cá com 3 meses de idade, vim para cá muito novo. As minhas 3 irmãs são cariocas, minha mãe estava grávida de mim, meu pai falou: vamos visitar a avó, porque eu quero que meu filho nasça paraibano como eu. E fomos, visitamos a avó, fiquei 3 meses, passou o resguardo, voltamos, minha mãe e meu pai voltaram para o Rio de Janeiro. Assim, eu e meu pai somos paraibanos e as meninas de casa são cariocas. Mas eu amo a minha terra. Só que eu fui criado com toda a cultura do meu pai. Meu pai se converteu aos 55. Meu pai ainda trazia uma carga paraibana, nordestina, muito machista, impregnada nele. E tudo isso passou osmoticamente na criação. Fui vendo, ele sempre muito amoroso com a minha mãe, 30 anos de casado, 30 e tantos anos, eu estou com 36, então eles casaram em 73, acho que 40 ou 41 anos de casado, depois faça as contas aí, mais ou menos organizadamente nas suas contas de casamento. 73 foi o casamento deles. E tudo isso eles passaram para mim, osmoticamente. Meu pai passou para mim com muita responsabilidade e carinho, porém, alá muçulmano. Quando saía na rua, minha mãe saía 3 metros atrás do meu pai com os 4 filhos, meu pai lá na frente,
3 metros de distância da minha mãe, com aquele afastamento, aquela falta de evidenciamento concretizado da gentileza que a gente está tão acostumado na contemporaneidade, do esposo estar do ladinho da esposa. Então eu cresci vendo meu pai lá na frente, minha mãe lá atrás, com responsabilidade, com carinho, com propriedade, mas ele lá na frente e ela lá atrás.